O livro de Lamentações de Jeremias faz parte do Velho Testamento e é continuação do livro de Jeremias. O livro de Lamentações é dividido em 5 capítulos. Cada capítulo representa um poema distinto. O profeta Jeremias lamenta pelo ocorrido. 586 a.C., a cidade de Jerusalém é invadida e completamente destruída pelo rei Nabucodonosor e seu exército babilônico. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Como a cidade de Judá não tinha cooperado em ouvir as palavras de Deus através do profeta Jeremias, com práticas ao pecado, Deus permitiu o ocorrido. O povo insistia em viver na imoralidade e idolatria a outros deuses. Os registros bíblicos mostram claramente a infidelidade do povo diante de Deus. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam, a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. Jeremias estava em profunda angústia ao ver o sofrimento do povo, pois anunciou palavras de arrependimento antes da destruição, pois o povo preferiu seus desejos pessoais e cruéis. Em Lamentações capítulo 3 versículo 1, diz: Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Este versículo nos prova o quão perto e agarrado Jeremias estava da consequência do pecado do povo. No entanto, chorava amargamente, com tristeza de luto pelo povo e por participar desta aflição. Também há um trecho que diz: Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Após Jeremias lamentar a condição desolada de Jerusalém após a destruição, e reconhecer que tudo o que estava acontecendo era por conta da rebeldia do povo. Também orou pela libertação de Judá, expressando com esperança no Senhor, pois sabendo que todos os que confiam nele viverão para sempre em harmonia e paz de espírito. Jeremias comparou as condições dos judeus antes e depois da devastação de Jerusalém. Sabendo então que tudo era apenas consequência do pecado, Jeremias não deixou de suplicar por todos os que sobreviveram à destruição, que Deus lhes perdoe-os e deixassem retornar aos seus altares, e também que sejam restaurados quanto à vida espiritual e material. O profeta Jeremias entende que os babilônios foram um instrumento de Deus para trazer juízo sobre Jerusalém e deixa claro que o pecado e rebelião foram as causas da ira de Deus. Em Lamentações capítulo 3 versículos 22 ao 40, apresenta um conforto de amor de Deus aos que se arrependem enquanto é tempo, mas quem não se arrepende, passam pelas lamentações da vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo, não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos para o Senhor.